Neymar alcança Zico e Romário pela seleção brasileira, o São Paulo goleia o 4 de julho pela Copa do Brasil, enquanto o lateral direito da Inter de Milão, Hakimi, tem propostas do Paris Saint-Germain e do Chelsea. Esses são apenas os destaques da edição dessa quarta-feira do Giro de Notícias. Para você que está aqui pela primeira vez e gosta de notícias, curiosidades, análises, muito prazer, eu sou o Vini Weiner. Já começa se inscrevendo no canal porque aqui todo dia tem vídeo novo, depois deixa o seu like para fortalecer o meu trabalho, compartilha, comenta e me siga também no meu Instagram para acompanhar mais dos bastidores do canal, enquetes sobre futebol, notícias em tempo real, então me segue lá também. Então agora sim, após a vinheta do Giro de Notícias, além desses destaques, a gente vai falar também do jogo de ontem da Seleção Olímpica, do Santos, o manifesto da Seleção Brasileira, então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, pode soltar a vinheta! E o Giro de Notícias dessa quarta-feira vai começar lá pelo futebol europeu. Vamos começar falando sobre o Hakimi, com propostas do Chelsea e do PSG. O Hakimi é um cara que há um bom tempo já vem se destacando no cenário do futebol europeu. Ele começou ali no Real Madrid, mas não tinha muito espaço, então acabou emprestado ao Borussia Dortmund. Lá ele acabou se destacando, depois foi para a Inter de Milão e fez uma grande temporada pelo clube italiano. Não à toa, ele era titular do time que conquistou o campeonato italiano após quase 10 anos de hegemonia da Juventus. Então é um cara que está em alta, está em destaque e por isso agora, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, tem propostas do Chelsea e do PSG para a próxima temporada. O Hakimi é um lateral bem jovem, tem apenas 22 anos, é marroquino e agora pode jogar ou pelo campeão da Liga dos Campeões ou então por um semifinalista que é o PSG. Segundo Gianluca Di Marzio, tanto o Chelsea quanto o PSG fizeram propostas iguais para a Inter de Milão para contratar o Hakimi, uma proposta no valor de 60 milhões de euros. Então agora vai muito mais da escolha do jogador, ver se ele quer jogar no Chelsea ou então no PSG. Lembrando que a Inter de Milão tem uma tendência muito grande de aceitar uma dessas ofertas, porque é um time que hoje não está atravessando um bom momento financeiro e até por isso o técnico Antonio Conte, que foi o campeão italiano, ele acabou saindo, porque ele queria um time competitivo para a Champions e a diretoria disse que ia ter que cortar alguns gastos. Então é bem provável que o Hakimi seja negociado. E agora fica a pergunta, se você fosse o Hakimi, você ia escolher ir para o PSG, jogar lá com o Neymar, com o Mbappé, ou então ir para o Chelsea, o time que acabou de ganhar a Champions League? Para quem viu a edição de ontem no Mercado da Bola, sabe que o meio atacante Pedrinho, ex-Corinthians, foi vendido pelo Benfica para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 18 milhões de euros. Só que mesmo após a venda, o polêmico empresário do Pedrinho, Will Dantas, deu uma declaração dando uma alfinetada no português Jorge Jesus, que é o técnico atual do time do Benfica. De acordo com o Will Dantas, as pessoas não devem acreditar nas estatísticas de baixo número de gols do Pedrinho, baixo número de assistências, porque de acordo com ele, o Pedrinho nunca teve muito espaço com o Jorge Jesus lá no Benfica. Ele disse que quando o Pedrinho era titular, o Jorge Jesus tirava logo no começo do segundo tempo e muitas vezes o colocava no final das partidas, faltando 10, 5 minutos para acabar o jogo, e ele disse que teve até uma partida que o Pedrinho entrou faltando 20 segundos para acabar. Então ele disse que as pessoas não devem acreditar nas estatísticas e vamos ver se agora, sem o Jorge Jesus prejudicando o Pedrinho, se ele consegue se dar bem lá no Shakhtar Donetsk, que é um time que tem muitos brasileiros e pode até facilitar a adaptação dele. Eu vou ser bem sincero e depois quero ver também a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu já não achava o Pedrinho tudo isso lá no time do Corinthians. E quando ele foi vendido para o Benfica, o Jorge Jesus estava chegando e não queria a contratação dele. Então é natural que ele dê espaço para os jogadores que ele pediu, como por exemplo o Everton Cebolinha. Não sou fã do futebol do Pedrinho, mas eu acho que o empresário dele acredita que ele joga mais do que ele realmente joga. Pelo menos é a minha visão. Indo agora para o futebol brasileiro, o Palmeiras renovou o contrato com a sua fornecedora de material esportivo. No caso, a equipe do Allianz Parque estendeu seu contrato com a Puma até 2024. Esse contrato vem sendo muito bom tanto para o Palmeiras quanto para a Puma. O Palmeiras com a Puma já venceu o Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, já a Puma vem vendendo muito mais camisas. Isso porque a torcida palmeirense acabou aderindo muito a essa ideia da marca, porque todas as campanhas publicitárias da Puma sempre exaltam a história do Palmeiras, exaltam a torcida, e os palmeirenses gostaram muito disso, coisas que eles não viam com a antiga fornecedora de material esportivo, que era a Adidas. Então Palmeiras e Puma juntos agora até 2024. Ontem foi dia de Copa do Brasil com 2 times paulistas entrando em campo. O primeiro deles foi o Santos, que na Vila Belmiro recebeu o Cianorte do Paraná.
O time da Vila Belmiro não teve muitas dificuldades e venceu pelo placar de 1 a 0 com um belíssimo gol marcado por Marcos Guilherme, uma contratação recente que já está fazendo até golaço. No placar agregado, o Santos venceu por 3 a 0 porque tinha feito 2 a 0 na ida. Então, a equipe de Fernando Diniz está garantida nas oitavas de final. O outro paulista que entrou em campo ontem foi o time do São Paulo, que tinha a missão de reverter o placar que tomou no jogo da ida para o 4 de julho do Piauí. Na ida, o tricolor perdeu por 3 a 2 jogando com o time reserva e ontem no Morumbi precisava dar uma resposta para a torcida, para a imprensa, e eu acho que essa resposta foi mais que bem dada. O São Paulo simplesmente goleou o 4 de julho pelo placar de 9 a 1. Teve 2 gols do Luciano, 3 do Pablo, gol do Rigoni, que foi inclusive o primeiro dele com a camisa tricolor, gol do Gabriel Sara, gol do Bruno Alves, além de um gol contra. Então o São Paulo, de maneira muito convincente, vai agora para as oitavas de final da Copa do Brasil e chega, na minha visão, como um dos fortes candidatos ao título desse ano. Vamos agora com o assunto seleção brasileira, começando com a seleção olímpica, que ontem fez o último amistoso preparatório antes das Olimpíadas. O Brasil, no caso, enfrentou a Sérvia num jogo que precisava também dar uma resposta para a torcida, para quem está acompanhando. Porque no final de semana o Brasil tinha perdido com esse mesmo time para o Cabo Verde, pelo placar de 2 a 1. E convenhamos, com a seleção que a gente tem, não dá para aceitar perder para o Cabo Verde. A gente tem alguns dos melhores jogadores do futebol brasileiro, muitos jogadores também conhecidos mundialmente lá do futebol europeu, como o Rodrigo, o Gabriel Magalhães, e aqui no Brasil acho que dispensa apresentações, né? Pedro, Claudinho, Gabriel Menino, Guilherme Arana. Então ontem a gente precisava ter uma boa atuação e uma boa vitória. E na minha visão, tivemos. O Brasil venceu a Sérvia pelo placar de 3 a 0 com autoridade, com 2 gols do Pedro, atacante do Flamengo, e um golaço marcado pelo Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Além desses dois, que na minha visão jogaram muita bola, outro jogador que eu gostei muito da atuação foi o Malcom, atacante do Zenit, que aqui no Brasil jogou no Corinthians. Na minha visão, ótima partida, sempre participando do jogo, arriscando jogada individual, cruzamento, tanto que ele dá uma assistência para um dos gols do Pedro. Gostei também bastante do jogo do Malcom. Acho que a nossa seleção chega muito forte para as Olimpíadas, fora que ainda vão entrar provavelmente 3 nomes da seleção principal. Eu convocaria Neymar, Marquinhos e Casemiro. Acho que seriam 3 nomes que iriam agregar demais, mas a gente não sabe. De repente pode acabar sendo chamado um goleiro, talvez até o Everton, que é campeão olímpico de 2016. Então, queria ver a sua opinião aqui nos comentários. O que você espera para a seleção olímpica agora? Para as Olimpíadas, e quais nomes da seleção principal você chamaria? Se é que chamaria, porque eu sei que tem gente também que prefere ir só com jogadores da Olimpíadas e não chamar ninguém da principal. Agora é hora da gente falar da seleção principal, que ontem pelas eliminatórias quebrou um tabu que durava 35 anos. Para quem não sabe, faziam 35 anos que o Brasil não vencia o Paraguai fora de casa pelas eliminatórias, e ontem a nossa seleção conseguiu. Vencemos pelo placar de 2 a 0, com um gol marcado pelo Neymar e outro pelo Lucas Paquetá. Obviamente gostei muito do jogo do Neymar, Casemiro dando uma dinâmica monstra no meio campo, e gostei também bastante do jogo do Gabriel Jesus. Ele já tinha entrado bem contra o Equador e ontem também fez uma grande partida, dando assistência para o gol do Neymar, criando outras muitas chances. Então Gabriel Jesus, que vinha sendo bem criticado, vem justificando atualmente estar na seleção. Não pelo clube, porque no Manchester City ele é banco, mas quando está na seleção, nesses últimos 2 jogos, ele acabou indo bem. Na parte defensiva não sofremos nada, foram bem poucas chances criadas pelo Paraguai, não é um time de muito perigo. E é o que eu sempre falo aqui, o Brasil na América do Sul sempre vai ter destaque, porque se você comparar o Brasil com as outras seleções, não dá jogo. Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai, ninguém bate de frente. O que eu sempre coloco aqui para vocês é que o Brasil tem que fazer mais amistosos com seleções europeias, seleções fortes. França, Alemanha, Bélgica, Portugal, Holanda. É assim que a gente se prepara para a Copa do Mundo. Não dá para tirar como base eliminatórias, Copa América, porque aqui a gente sempre vai se destacar. Então, vitória ontem, mais que tranquila. O que acaba chamando a atenção mesmo foi esse tabu que foi quebrado de 35 anos. Ontem no jogo, a gente teve, como eu disse, um dos gols, o primeiro no caso, foi marcado pelo Neymar, bem no começo da partida. E com esse gol marcado, o Neymar alcançou o Zico e o Romário pela seleção brasileira. O Neymar chegou agora a 11 gols marcados pela seleção nas eliminatórias. Marca essa que só tinham Zico e Romário. Então o Neymar se colocando entre os grandes na história da nossa seleção.
E fechando o vídeo de hoje, agora a gente vai falar sobre o polêmico manifesto que muito se comentou nas últimas semanas dos jogadores da seleção brasileira. A seleção tá uma bagunça nas últimas semanas, essa é a verdade. Polêmica com jogadores, com o presidente Rogério Caboclo, com o técnico Tite que poderia sair, depois não poderia sair. Enfim, tá uma bagunça, uma grande desorganização. E ontem, após o Brasil vencer o Paraguai por 2-0 nas eliminatórias, os jogadores soltaram nas suas redes sociais um manifesto a respeito de tudo que vem acontecendo. Só que assim, muita gente esperava que eles fossem ser bem diretos, citar nomes, ser incisivos, mas não foi o que aconteceu. No fim eles falaram e não disseram nada. Basicamente, o que tem de importante que eles colocaram nesse manifesto deles, o manifesto dos jogadores? Colocaram que eles não queriam jogar a Copa América, mesmo se não fosse no Brasil. Se fosse no Chile, eles também não iam querer jogar, em razão de tudo que vem acontecendo recentemente por conta da pandemia. Então eles não vêm gostando do comportamento da Conmebol de querer fazer a Copa América a qualquer custo. Só que eles disseram também que mesmo que eles não quisessem jogar, eles vão jogar porque disseram que é uma honra vestir a camisa da seleção. E outra coisa que eles pontuaram que eu achei bem interessante é que eles colocaram que em partes o elenco da seleção brasileira não queria jogar por conta da pandemia, pelo menos foi isso que eu entendi. Vou colocar o texto para vocês verem também. Em partes, o elenco não queria jogar por conta da pandemia, mas outros não queriam jogar por cunhos profissionais. E o que eu entendo de cunhos profissionais? Jogadores queriam férias, porque é o final de temporada da galera do futebol europeu, então eles não queriam jogar Copa América porque queriam férias. Isso pra mim é muito claro. Nas redes sociais o pessoal começou a criticar bastante esse manifesto porque não falava nada de política, que era o que algumas pessoas esperavam, não falou nada de política, inclusive tem no manifesto que nunca foi uma questão política. E eles acabaram criticados também por conta dessa questão das férias que eu levantei. Então eu queria agora ver a sua opinião aqui nos comentários sobre esse manifesto dos jogadores da seleção brasileira. Você acha que eles têm razão no que eles estão falando? Acha que no fim eles não disseram nada? O que você pensa? Então bom pessoal, essa foi a edição dessa quarta-feira do Giro de Notícias. Espero profundamente que todos tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta e depois me siga também lá no meu Instagram pra gente ter um contato mais próximo e você participar dos bastidores do canal, das enquetes, então me segue lá. Lembrando que quando eu bater 10 mil seguidores, vou também fazer o sorteio de uma camisa pra vocês. Então eu vou nessa, até o próximo vídeo. O Nivainer aqui, valeu, falou e fui!